gente, mas a gente tem que continuar, né? A gente não pode parar. Então, eu vou começar a apresentar e vou terminar a minha explicação, que eu comecei na aula passada. Além que tu me avise se estiver apresentando, por favor. Tá começando. Tá, já tá abrindo. Pois pronto. Pronto, qualquer coisa você me avisa, por favor. Já que o Lucas está com problema. Pronto. Então, eu tinha parado aqui, não foi? Então, eu vou dar continuidade a partir daqui. Uma coisa que eu quero muito que vocês lembrem é isso daqui, que é o resumo do que a gente falou. Quanto maior a concentração do soluto, será menor a pressão de vapor e o seu ponto de ebulição será maior. Vocês não se esqueçam disso aqui. Isso aqui vocês devem estar com ele gravadozinho aí na sua memória. Um pouquinho aí no seu inconsciente, né? Tá dando para me ouvir? Não, Lucas, está muito baixo. É bom pegar um lápis e um caderno para ir anotando as coisas. Mas a gente vai disponibilizar, né, Lucas, também? Sim, também. Quando ao final dessa aula a gente disponibiliza lá naquele grupo que a gente criou, certo, gente? Da monitoria. Mas é bom vocês ir anotando, pegando o lápis e o papel e anotando algumas informações, porque é sempre bom ter um complemento, né? Isso, porque os nossos slides vai complementar a nossa fala. Então, vocês já vão anotando a nossa fala, que fica bem melhor na hora de for resolver as questões. Então, mais uma vez, quanto maior a concentração de soluto, menor vai ser sua pressão de vapor e maior vai ser seu ponto de ebulição. E aqui, a gente vai fazer uns cálculozinhos, porque geralmente as reações, os exercícios sobre ebuloscopia, eles pedem para calcular ou a temperatura ou o aumento do ponto de ebulição. Então, a gente vai ter como base a lei de Raoult, que diz que a elevação do ponto de ebulição de um líquido, provocado pela presença de um soluto não volátil, é diretamente proporcional à sua molaridade, que foi o que a gente aprendeu a calcular nas primeiras aulas, a molaridade da solução, da nossa reação. Então, o que é que ele quis dizer aí? Né? Que uma depende da outra. Então, uma varia de acordo com a outra. O ponto de ebulição ela está diretamente ligado à molaridade da solução. Se um varia, o outro também irá variar. Então, a fórmula é ΔT de E, que é o aumento do ponto de ebulição, igual o KE, que é a constante molar de elevação do ponto de ebulição, que ele é tabelado, ele sempre vai ser 0,5. Essas informações, elas geralmente sempre vêm na prova ou nos exercícios. E o K, que pode também ser o Mzão, que é a molaridade, que é mol por grama, por quilograma. Alguma dúvida até aqui? Lucas? Não, Gabi, Jugliel falou que não. Tá tudo ok. Então, vamos responder aqui um exemplo. Que vocês são feras, né? Prestando atenção, então vamos lá. Para me preparar uma solução dissolvendo 6,84 gramas de sacarose em 800 gramas de água, determine a temperatura de ebulição dessa solução. Ele quer a temperatura de ebulição. Como a gente viu aqui, ele está pedindo o Tzinho, né? Então, sabendo isso aqui, a constante ebuloscópica é 0,5 graus Celsius e a massa molar da sacarose é 342. Isso aqui, esses dados aqui geralmente vêm. Quando não vier, você é só calcular a massa molar do soluto, se eles não derem. Mas eles vão dar, tipo... Se ele não der a tabela na questão.
Sempre tem para vocês calcular, né? Mas aqui, para facilitar, já vem todo calculado. Então, eu sei que para me calcular a temperatura, eu posso calcular através dessa formulazinha aqui, ó, que eu vou achar o ΔT, que é o nosso, como eu falei, o aumento do ponto de ebulição, para depois encontrar a temperatura de ebulição da nossa solução. Como assim? Por essa segunda fórmula aqui, ΔT vai ser igual a T menos TO, T0, que é que é o ponto de ebulição dele, o inicial, né? A gente aqui vai calcular a temperatura em si, da solução, porque esse 100 aqui é o da água, que é o inicial, e a gente vai precisar o da ebulição. Quando é que vai entrar em ebulição? Começar a entrar. Então, aqui a gente, retirando os dados, que é algo que eu já falei para vocês, é sempre bom identificar os dados primeiro. A nossa massa, número 1. Licença. Só tocando aqui. A massa número 1 vai ser, que o número 1 significa que vai ser o nosso soluto, que é 6,84 gramas. A segunda massa, que vai ser o nosso solvente, que é 800 gramas de água, a gente transformou aqui para quilograma, a gente dividiu por 1.000, isso a gente já aprendeu nas outras aulas. A nossa temperatura inicial da ebulição, a gente sabe que a água, ela entra em ebulição em 100 graus Celsius, e a gente vai querer o nosso Tzinho, né? Como eu tinha falado, que vai ser a temperatura de ebulição da solução. Aqui é a massa molar e o que é que já vem. Então, eu coloco na fórmula, aqui. O W, ele pode ser o W ou M. A gente pode multiplicar tanto por, procurando primeiro o número de mols, dividido pela massa, aqui por isso, que a gente vai encontrar o número de mol da sacarose, vai ser 2,02, ou a gente pode calcular direto, que é a massa, o que é vezes a massa do nosso soluto dividido pela massa molar do meu soluto vezes a massa molar vezes a massa, perdão, do nosso solvente, que é a água. Colocando nessa fórmula aqui, a gente vai encontrar que ΔTE vai ser igual a 0,013. E para a gente realmente calcular a nossa temperatura de ebulição, a gente vai substituir o ΔTE e nessa fórmula aqui, e vai substituir aqui o T0, que vai ser 100. Quando a gente isola o T, né, porque a gente vai isolar o T, a gente vai chegar a esse resultado, 100 vezes 0,13. Vocês querem que eu faça passo a passo ou deu para entender? Repita só a parte que você encontrou o ΔTE. ΔTE? Pronto. O meu ΔTE eu encontrei pelo QE, que já foi me dado, e pela massa molar. Como é? Massa molar, não. Pela minha molaridade, que é o nosso delta, que é o nosso W, perdão. Então, para achar W, a gente pode fazer pelaquela formulazinha. N de 1 vai ser dividido pela massa de 2. Só que aqui, para me fazer mais rápido, fazer direto, eu coloquei meu M1 dividido pela massa molar de M1 dividido pela massa, vezes a massa de 2. A massa 2. Deu para entender agora, Lucas? Aqui é a minha massa de 1 dividido pela massa molar do 1 vezes a massa de 2. Deu. Deu? Aí eu substituí aqui, ó, o ΔT. Aqui eu coloquei 0,013 igual a T menos T0. Aí, isolando o T, aqui eu passo
o 100 somando com o ΔTE. É por isso que eu cheguei aqui a essa conclusão aqui. Deu para entender? Lucas? Esperando ele responder. Sei que ficou assim um pouco confuso, mas é só a gente praticar. A Não gente falaram praticando, nada a no gente... chat, Gabi. Oi? Não falaram nada no chat. Pronto, então, para mim explicar melhor para vocês o que é a ebuloscopia, eu trouxe um experimento. Eu vou passar para vocês agora. O vídeo é sem áudio mesmo, né, Gabi? Oi, Lucas. O vídeo é sem áudio mesmo, né? Não tem, não. É. Não tem, é só música. Mas assim, o que é que deu para entender, mas eu vou explicar um pouco. Pronto, explica. As duas chapas, elas estão a uma temperatura iguais, certo? Em um beck, eu coloca água pura, e no outro eu coloquei uma solução de água com café. O que deu para perceber? Que a certa temperatura, pronto, a água chegou à temperatura de ebulição a 100, ela começa a ferver. Enquanto a água com café, a nossa solução, ela demorou mais tempo a ferver. Por quê? Porque quando a gente adiciona o café à água, vai aumentar o seu ponto de ebulição. Ou seja, vai demorar mais tempo para começar a ferver. Por isso que a água pura, ela ferveu mais rápido, porque ela chegou já ao ponto de ebulição mais rápido, porque o ponto de ebulição da água pura é menor do que o nosso ponto de ebulição da nossa solução. Deu para entender, Lucas? Deu sim, exato. Porque vocês se lembram que desde o conceito de propriedades coligativas, né? Solutas não voláteis. Então, aí, nesse caso aqui, foi o pó de O café. café. E Mas poderia ser a água, ou água com o açúcar, água com sal, exato. como a água com sal que eu mostrei no gráfico, né? Na aula passada. Sim. E outra coisa, quando a gente está falando muito em água pura, a água pura, para vocês terem uma noção da realidade, é água destilada. Água que não tem nenhum mineral nela, entendeu? Tem menos de propriedades químicas. Não. Gabi, deixa eu apresentar. Tá. Quando estiver dando para ver, me avise, por favor. Já está aparecendo, já. Está aparecendo o slide? Uhum. Bom, gente, então dando continuidade, diferente do conceito de ebuloscopia, que a gente precisa de um calor, né, para ferver,
a água, aqui a gente vai ver o conceito de crioscopia, que é ao contrário. A crioscopia, ela vai estudar o congelamento que nada mais é do que a solidificação da nossa solução. E o que é essa solidificação? Vocês sabem me informar qual passagem física é? De que estado físico é a solidificação? Ela está em que estado, vai para que estado? Solidificação. A primeira coisa que vem na cabeça de vocês. Alguém sabe dizer? Professor, está no estado, sei lá, gasoso, vai para o estado líquido. É essa relação. Solidificação. Vai pegar o quê? Vai pegar água. A gente está falando de água. Lucas, Oi. Juliel respondeu. É a passagem do líquido para o sólido. Isso, Juliel, muito bem. A solidificação nada mais é do que a passagem do líquido para o sólido. E nessa passagem, a gente vai ter uma reação, vai existir vários tipos de reação. Uma delas é a reação exotérmica, e vai ser a perca de energia, a perca desse calor, que com a perca do calor, né, para transformar, LG vai ter as formações de cristais, que são os cristais de cubos de gelo, para poder chegar ao nosso ponto de congelamento. E a crioscopia, ela estuda o abaixamento do ponto de solidificação do solvente causada pela adição de um soluto não volátil. Vocês estão vendo que é basicamente a mesma coisa do conceito de propriedade. Sempre vai ser a adição de um soluto não volátil. Então, professor, o que vai acontecer quando eu adicionar o nosso soluto não volátil na minha solução? Ou seja, o que é que vai acontecer, professor, quando eu adicionar o meu sal, ou o meu pó de café, ou o meu açúcar? Então, a gente tem aqui um recipiente. Como eu falei, como é diferente da embrioscopia, aqui a gente não vai aquecer o nosso sistema. A gente vai resfriar o nosso sistema. Então, eu peguei aqui um gelo, vamos dizer que tem uma bacia de gelo aqui, e aqui o becker com água. Água pura, tá? Aí, quando eu adicionar o meu soluto, que é o NaCl, todos conhecem como sal de cozinha, né? Ele vai liberar energia, vai ficar perdendo energia do meu sistema, vai ficar essa perca de energia. Para que vai acontecer essa perca de energia? Porque perdendo energia, como eu falei aqui, vai começar formações de cristais, nas formações de cristais para poder chegar ao nosso ponto de congelamento. Então, o aumento da minha temperatura de congelamento vai diminuir o meu ponto de congelamento crioscópico. Repetindo novamente. No meu soluto, quando eu aumentar a minha temperatura de congelamento, vai diminuir o ponto de congelamento crioscópico. E a gente sabe que a água, ela congela a quantos graus Celsius? Alguém sabe me dizer? A água, você pegou a água lá e botou para congelar no congelador. Tipo, água destilada, tá, minha gente? Água pura. Se a minha água lá no início, quando a gente estava estudando tonoscopia, ela fervia a 100 graus Celsius, em crioscopia, ela vai resfriar a quantos graus Celsius? Alguém respondeu, Gabi? Juliel falou que 0. Exato. A 0 graus Celsius. Então, vamos trazer... Oxi. Algum problema, Lucas? Oi.
colocando um slide. Um slide? É. Oxi. Que é o da aplicação prática. Deixa eu ver se tem aqui. Não. De um carro, Gabi. Tem aí? Não, só tem a questão da a questão resolvida. Depois da crioscopia, esse que você está explicando. Ainda tem aqui. Aí. Pronto. Então, na nossa aplicação prática, se vocês veem lá no Canadá, muitos desses países que têm uma temperatura muito baixa, a gente vê esse tipo de situação, né? Um carro coberto de gelo. Então, o que é que essas pessoas fazem para poder quebrar esse gelo, para poder andar nas ruas? Eles vão pegar você acha que vão pegar uma espátulazinha e arranhar lá o carro ou o vidro do teu carro? Não. A gente adiciona sal. Sal de cozinha, porque é um sal barato. E ao adicionar o sal, ele vai sofrer vai abaixar o nosso ponto de congelamento. Porque a gente sabe que a água ela vai congelar, a água pura, né, vai congelar a 0 graus Celsius. E quando eu diminuir o meu ponto de congelamento com o meu soluto, né, vai precisar de mais energia para poder congelar. Então, quando eu adicionar cá o sal, vai voltar a ser um carro normal. Vai tirar toda aquela parte congelada para poder andar nas ruas. Então, a adição do soluto diminui a pressão do vapor do líquido, abaixando o meu ponto de congelamento, que foi o que eu falei. Consequentemente, a temperatura de ebulição desse líquido aumenta e o congelamento diminui. Deu para entender? O que é que eu repito essa relação? Vamos praticar aqui, bem rápido e bem simples. Lucas, Oi. é uma coisa muito interessante. Antigamente, hoje em dia, as geladeiras, elas são... Tem umas que é só apertar lá no painel que elas descongelam, né? Começa a descongelar. Mas E antigamente tinha aquelas geladeiras mais antigas, né? Aí o congelador ficava cheio de gelo. E eu acredito que nem eu tinha pensado. Pronto, no frio de Coité, nossa geladeira não é dessas modernas, né? Então, assim, a gente começa a jogar sal, que no instante vai descongelar, o gelo vai se transformar em água, né? Interessante. Porque está diminuindo, né, o ponto de congelamento. Porque só quem mora em Coité sabe o quanto é difícil descongelar uma geladeira. É, sim. Principalmente em fim de período. Então, gente, colocando aqui na prática. No congelador, há 5 formas que contém líquidos diferentes para fazer gelo e picolé de limão. Se as formas forem colocadas ao mesmo tempo, as 5 formas foram colocadas ao mesmo tempo no congelador e estiverem inicialmente à mesma temperatura, irá congelar primeiro. Qual vai ser a primeira a ser congelada? Todas estão na mesma temperatura, todas têm a mesma quantidade de líquidos, que é 500 ml. Qual vai ser a primeira congelada? A água pura. B, solução em água contendo suco de limão. C, solução em água contendo 100 ml de suco de limão. D, solução em água contendo 50 ml de suco de limão e 50 gramas de açúcar. E E, solução em água contendo 100 ml de suco de limão e 50 gramas de açúcar. Quando eu pegar essas 5 forminhas e colocar todas as 5 no congelador, qual é que vai congelar primeiro?
Lembrando que o suco de limão está sem açúcar, né, Lucas? Tanto na Exato. alternativa Vocês B já... como a C. São só o suco concentrado mesmo do limão, sem o açúcar. Isso. Vocês querem que... Vamos entender melhor essa questão? Já Bom, estão respondendo, Lucas. Nem se já... preocupe. Já. Então precisa passar um videozinho, porque era para resolver a questão. Jubileu falou que é a letra A, mas Muito bem, Julia. Vamos realmente ver se acertar. na prática, né? Mas vou apresentar um videozinho aqui explicando, como vocês sabem, né? Já estão sabendo, por que vai ser a letra A. Tá dando para ver o vídeo, Gabi? Está, Lucas. Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um experimento. O experimento de hoje é sobre uma das propriedades coligativas, a crioscopia. Bom, temos aqui água destilada, 2 becquerels, sal e 1 colher. Iremos utilizar todo esse material. Primeiro, em 1 becker, iremos colocar água pura. No outro, a água com sal. Agora nós vamos adicionar cloreto de sódio em um dos beckers. Tá dando para escutar? Está, Lucas. Depois adicionarmos, iremos colocar no congelador. Pronto, vocês perceberam, não foi? Que ela pegou 2 becks com água destilada, como eu falei para vocês que é água pura, e colocou os 2 becks no congelador. É basicamente a mesma coisa que a gente viu na questão anterior. Uma era água com sal, água com limão, e a outra água pura. Como mostrado, levamos os 2 beckers para o congelador. Esperamos cerca de 2 horas e o resultado já estava visível. O becker que continha 30 ml de água e 1 colher de sal ainda estava em fase de solidificação, enquanto o que só continha água já estava na fase sólida. Esse experimento vocês podem tentar em casa também. Vocês podem pegar a água normal sem ser água destilada, que é muito difícil de, não sei, vocês encontrarem. Vocês podem pegar esses dois e fazer esse experimento para ver na prática. Agora a gente vai ver aqui outro experimento relacionado também à crioscopia, mas na realidade daquele carro que a gente viu nos slides. Agora vamos dar continuidade aos experimentos de propriedades coligativas da crioscopia. Temos como materiais o gelo, o sal, a colher e o barbante. Bom, a gente vai amarrar o barbante no gelo agora. Agora iremos adicionar o sal em um deles. Como demonstrado, foi acrescentado sal em cima de um cubo de gelo amarrado em um barbante, em um outro sem nada acrescentado. Depois de um determinado tempo, podemos observar que o gelo que continha sal em sua superfície teve um processo de fusão mais rápido do que o gelo puro. E aí, minha gente, deu para esclarecer o conceito de crioscopia? Ou vocês têm alguma dúvida? Se não tiverem nenhuma dúvida, Gabi vai dar continuidade. Deu para entender. Muito. Valeu, Caio. Pronto, mas qualquer coisa podem perguntar, né, Lucas? Ir perguntando. Como o Lucas já apresentou, né?
Agora a gente vai aprender um pouco o que é pressão osmótica, né? Mas antes de saber o que é pressão osmótica, a gente tem que saber o que é osmose. Então, a osmose é a passagem do solvente através de uma membrana semipermeável. Aqui, a gente tem o nosso solvente, que é a água, e aqui as moléculas de soluto, as moléculas de água e as moléculas de soluto. E aqui no meio, a gente tem a membrana semipermeável. Como vocês podem ver, nessa membrana, só ultrapassa ela a água, as moléculas de água. E o do soluto, ó, fica aqui. É a passagem do nosso solvente através de uma membrana semipermeável. Não sei se vocês estão vendo. Essas bolinhas azuis é a água e essas vermelhas são o soluto. E aqui está a membrana. Dá para perceber? Bom, então, resumindo, o que é? De fato, a osmose. É a diferença entre as concentrações. A diferença entre as concentrações provoca a osmose e a água passa espontaneamente através da membrana semipermeável. Do meio, sempre vai ser do meio menos concentrado para o mais concentrado. Como aqui, ó. O menos concentrado aqui, ó, que vai ser o meio hipotônico. Quando vocês ouvirem falar em hipotônico, é porque é o menos concentrado. E aqui, ó, ela vai passar por essa membrana para a solução para o meio hipertônico. Quando vocês ouvirem a palavra hipertônico, quer dizer que é o mais concentrado. Então, o nosso solvente, ele passou do meio hipotônico para o meio hipertônico. Aqui dá para ver melhor a passagem. Acontece essa troca, né, Gabi? Menos concentrado para o mais concentrado. Então, meio hipertônico, mais concentrado. Meio hipotônico, menos concentrado. Não importa também assim, às vezes vocês vão ver imagens que o hipertônico está aqui e o hipertônico está aqui. Mas lembre-se, menos concentrado, hipertônico. E hipotônico, menos concentrado, hipotônico. E o menos concentrado é o hipertônico. Sempre vai ser a passagem do menos concentrado para o mais concentrado. Então, mas se você quisesse impedir essa passagem da água, o que a gente faria? Né? Bom, a gente pode exercer uma pressão aqui sobre o mais concentrado, a nossa maior concentração é o hipertônico. A gente exerce uma pressãozinha aqui, ó, sobre o hipertônico para poder impedir, a gente faz a pressão para a gente impedir a passagem da água. Então, a pressão externa, que é a pressão que a gente está fazendo aqui, é o que a gente chama de pressão osmótica, que é para impedir a osmose. Quando a gente coloca uma pressãozinha aqui, a gente vai impedir que a osmose aconteça. Isso. É ressaltando, bom ressaltar também que a pressão interna tem que ser igual à pressão externa. Dá para ver que está no mesmo ponto aí nessa imagem. Mesmo ponto aqui. Aqui a gente vai colocar uma pressão, né? Uma pressão maior, né, Lucas? Para que possa impedir essa passagem. Aqui. Deu para entender o que é pressão osmótica? É a pressão necessária para interromper a passagem da água do nosso solvente. E, lembrando, cada solução apresenta uma pressão osmótica diferente. Todas as nossas soluções, ela tem uma pressão osmótica. Não são todas iguais. Alguma pergunta, Lucas? Não, o Caio falou, disse que entendeu.
Entendeu? Qualquer coisa pode perguntar. Então, em 1885, Van der Hoff demonstrou que, em soluções diluídas, a pressão osmótica pode ser dada pela equação. Que essa equaçãozinha aqui é π, né, pode ser a gente chama de π, mas aqui significa a pressão osmótica. Isso aqui vai ser a pressão osmótica, o volume da minha solução, o número de mols do meu soluto, o R, que é a constante dos gases, e o T, que é a temperatura. Ou, por pressão osmótica, vai ser igual ao emissão, que é a nossa concentração em quantidade de matéria, nossa molaridade, vezes o R, vezes o T. Alguma dúvida aqui? Essa constante aqui, gente, sempre vai vindo nos enunciados. Não precisa calcular ela. A constante, toda a constante do gás, ela vai vir em relação à pressão. Se você for usar uma pressão, ele vai trazer a constante relacionada àquela pressão. Então, para a gente entender um pouco melhor, eu vou dar um exemplo. Preparam-se 50 ml de uma solução, dissolvendo 2 gramas de sacarose em água. Determina a pressão osmótica dessa solução a 25 graus Celsius. O R, como eu falei, já veio aqui na questão, a nossa mola da sacarose também já veio. Então, a nossa massa do nosso soluto, né, é 2 gramas. O nosso volume da solução é 50 ml. O nosso T, como aqui, o R, ele está ATM por litro por Kelvin, né? A gente tem que transformar para Kelvin. A gente também já aprendeu isso nas aulas anteriores, que é 95 mais 213, que vai dar 298 Kelvin. E o nosso R. Então, colocando nessa fórmula aqui, a gente pode... Sim, e para encontrar o número de mols, né, a gente coloca que 1 mol de sacarose está para 242 gramas. E a gente vai querer saber aqui, ó, quantos mols está para 2 gramas. Então, a gente faz uma regrinha de 3, bem básica. Que 1 mol está para 342 e X mol, que é o que eu quero saber, está para 2 gramas. E meio para os extremos, a gente vai chegar à quantidade de mols. Então, a gente coloca na fórmula. A gente vai querer saber isso daqui. Então, a gente substitui o volume aqui, também a gente transforma para litros, como vocês viram aqui, que é em litros. Então, eu vou dividir por 1000. De ml para litro, a gente divide por 1000. Então, eu vou substituir aqui o nosso número de mols que eu encontrei na regra de 3, eu substituo, e eu já tenho o meu R e o meu T. Então, isolando a minha pressão osmótica, né, o que eu quero saber, eu passo o volume dividindo por isso tudo aqui, eu vou chegar a minha pressão por 2,8 atm. Esse 2 atm aqui significa que a unidade de medida da minha pressão osmótica é 2 atm, é atm, está em atm. Deu para vocês entenderem? Como foi que eu calculei o número de mols, a transformação que eu fiz aqui, e como eu cheguei a esse resultado? Já teria como você ir substituindo aí mesmo, tipo volume, substituindo, para eles entenderem essa passagem. Não, só se eu fizer... Eu posso fazer e mando no grupo, Lucas. Pronto, tá certo. Eu vou mandar passo a passo aqui, substituindo para vocês no grupo. Assim que acabar a aula, eu mando, para vocês entenderem melhor. E para calcular o nosso fator, né? Que é o fator de Van der Hoff. Porque os efeitos coligativos dependem da concentração das partículas do soluto. Para facilitar os cálculos do efeito, que é o que a gente aprendeu até agora, né? Que são os efeitos coligativos. Daqui em relação às soluções iônicas, podemos usar a expressão
em que o I é o meu fator, que eu quero saber, que essa aqui é a fórmula, sempre vai ser assim. Esse alfa, não acredito que é um alfa, não é, Lucas? Esse Azinho aqui, chama de A. Isso, É o grau de dissociação iônica ou de ionização do eletrólito, que eu vou explicar. E o Q é o número de íons liberado por moléculas, dissociada ou ionizada. Dissociada é que ela dissociou, né, Lucas? E, então, para me calcular, eu vou fazer, para me calcular o quanto foi o meu, como é? O meu grau de ionização, né? Isso aqui sempre vai ser dado, tanto o alfa como o Q, sempre vai vir. Porque eu vou só transformar aqui. Então, qual o valor do fator de Van Hoff em uma solução aquosa de ácido sulfúrico com grau de ionização igual a 60%? Eu vou querer o meu I. Eu tenho o meu alfa, que ele deu, foi 60%. Eu vou, 60%. Eu vou transformar, eu vou dividir por 100, para tirar o 100%, eu vou dividir por 100, e vai dar eu vou chegar a isso aqui, a 0,60. E o meu Q, que é igual a 3. Por que é igual a 3? Porque se a gente for observar aqui, os meus íons, eu tenho 2 hidrogênio e tenho 1 SO4. Então, 2 mais 1 vai ser igual a 3. Vocês entenderam? Se aqui tivesse... A gente vai retirar esse númerozinho aqui, ó. Aqui, como não tem nada, é porque tem 1. Significa que só tem 1. Se aqui tivesse um 3, eu ia somar 3 mais 1. E assim por diante. Alguma pergunta, Lucas? Não, mas está na hora de a gente encerrar. Então, a gente, substituindo na fórmula, a gente vai chegar aqui, o meu grau de ionização vai ser de 2,2. E só aqui, aí, o que é ionizado é porque ela produziu uma ionização. Pronto, Lucas. Não vai dar para passar o vídeo, né? Para reproduzir? Mas aí, eu vou... ele no grupo. Então tá. Mas é o que acontece no alface. Eu só ia mostrar a desidratação do alface. Bom, então é isso, segundão. Estão liberados para acessar o link das próximas aulas. Muito obrigada pela participação de vocês. Semana que vem, como eu já falei, vai ter outra equipe que vai ministrar